Uma explicação para o facto de assumir a pasta da Defesa Nacional, mesmo antes da remodelação do governo que se verificará a seguir. A explicação pode concretizar-se numa palavra, e essa é Angola. Pareceu que a concentração de poderes da Presidência do Conselho e da Defesa Nacional, bem como a alteração de alguns altos postos noutros setores das Forças Armadas, facilitaria e abreviaria as providências necessárias para a defesa eficaz da província e a garantia da vida, do trabalho e do sossego das populações. Andar rapidamente e em força é o objetivo que vai pôr à prova a nossa capacidade de decisão. Henrique Ramos de Oliveira, 73 anos, estive na Guerra de Angola de 61 a 63. José Joaquim Álvaro Beijinha, tenho 71 anos e estive em África e Moçambique. Desde o dia 10 de janeiro de 67 até março, no fim de março de 69. Sou Joaquim Rabatejano. Tenho 65 anos de idade e estive em Angola de 73 a 75. António Francisco Rosa da Encarnação, estive em Angola, a idade 72 anos e tive 25 meses no ultramar. Chamo-me Joaquim António Gamito, nasci em 1951, tenho 65 anos, estive na Guiné-Bissau entre 72 e 74. Luís Martins Silva, 67 anos de idade, cumpriu serviço militar em África, na Guiné, nos anos de 70 a 72. José Manuel Pereira Furtado, nasci 27 de 10 de 50, tenho 65 anos. Fui para Moçambique dia 13 de janeiro de 73. E saí de lá em 24 de novembro, salvo erro, de 74. Salazar, com um bocadinho de pouca visão do ultramar, visto que já havia França, Inglaterra, outros países já estavam a descolonizar, ele insistiu nessa permanência da presença dos portugueses em África, o que levou realmente ao início da atividade dita terrorista na época, e é o envolvimento de toda uma geração que foi 1 milhão durante 13 anos na guerra em 3 frentes de combate: Angola, Moçambique e Guiné. Aquilo rebentou em março. Nós chegamos nos primeiros dias de maio. Até porque se eles tivessem um bocadinho de tática nessa altura, não tinha regressado um único soldado a Portugal. A sorte é que nós, mal armados, as nossas armas, primeiramente era a velha Mauser. Não conhecíamos o terreno e eles, é claro, coitados, também atacavam em bando. A minha companhia chegou a entrar e lutar corpo a corpo. Eu, por acaso, não, mas houve um pelotão da minha companhia que entrou de luta corpo a corpo. Éramos a tiro, outros com a baioneta, e era a defesa da malta, né? Porque era assim, né? A companhia de reconhecimento tinha como missão, onde houvesse barulho, lá estava. Momentos muito difíceis, porque não havia estradas, não havia alojamento e, é claro, era mesmo uma guerra. Muita fome, muita sede, perda de colegas. Depois de fazer alguns meses ou anos na fragata, depois de ter 3 anos de marinha, é que depois fui mobilizado para Angola.
Portanto, frequentei as 2 patrulhas, onde estavam desde que um entrasse à reparação, o outro estaria sempre ao serviço e mudava de um para o outro. Onde fazíamos o trajeto de Luanda para Nóquio, quando fôssemos para Norte, e até Moçambique, quando fôssemos para Sul. Fazíamos essa viagem, mas como tal era reconhecimento de certos navios suspeitos que se encontravam ou que se aproximavam demasiado de terra, que a gente pensasse que fosse para transporte de armas. E Angola, estive no EA de Angola, que é a Engenharia de Angola. Depois dali segui ao Grafanil, do Grafanil fui para o Luso, que fica a 1630 km de Luanda, e daí depois desenvolvi a minha missão toda por Angola praticamente toda. Corri Angola praticamente toda, pertencia a uma companhia de engenharia, fazíamos vários pontos, cheguei a fazer pontos com 157 metros de comprido, e várias de 30, 40 metros, conforme. Em Moçambique, no norte de Moçambique, na zona dos Macondes, há uma situação do Governador-Geral então de Moçambique, a convite do administrador de Moeda, para ir visitar aquela zona. Como o senhor chegou de helicóptero, eu sou o Governador-Geral, havia realmente naquela zona muito pouco contacto com a população branca, e quando chegou o helicóptero, tentaram-se aproximar do helicóptero, porque era a primeira vez que viam, muitos deles que viam um helicóptero pousado em Moeda, e o senhor administrador, com receio de que aqueles homens viessem na tentativa de molestar o governador, mandou os cipais administrativos, portanto os guardas administrativos, cometer um massacre, que acabou por ser um massacre, que vem a culminar depois com a revolta dos Macondes. Em 64, um episódio depois na zona do Niassa, com um padre que é abatido numa missão. A missão era tipo um centro de acolhimento para evangelização e ao mesmo tempo com postos médicos e da parte do ensino educacional da língua portuguesa. Em 64 arrebenta então a guerra em Moçambique, presidida pelo Dr. Mondelano, e forma-se o grupo de guerrilha da Frelimo, apoiada pela aquela tribo, os Macondes, sendo a tribo mais aguerrida na altura que havia em Moçambique. A minha experiência, né, eu não fui para lá fazer guerra porque o meu serviço não era esse, né? Aquilo era uma zona 100%, né? Ali à volta havia guerra mesmo, né? Mas eu estava num serviço de informações, aquilo era de transmissões, né? O serviço era só fazer escutas às estações inimigas e às polícias dos países da zona, estás a ver? Portanto, em princípio, aquilo foi por aí. Era uma cidade grande, era uma cidade com todas as condições, tinha hotel, tinha bares, tinha cinema, pá, pronto. E a malta praticamente não andava fardado, andava fardado no serviço, tínhamos um cartão para sair e entrar à asilo. Portanto, pá, aquilo lá foi bom, pá, para mim foi bom. Claro, para outros foi péssimo, não é? Mas pronto. Portanto, a guerra no norte de Moçambique foi uma guerra muito difícil em termos físicos. Por exemplo, na Guiné foi uma guerra, sei isso, porque falei com muita gente que esteve na Guiné, moços da minha recruta. A guerra era muito mais difícil, era mais violenta, não está a ver? Porque, portanto, a província era outra, era uma província pequena, não é? E em Moçambique, no norte de Moçambique, tínhamos uma coisa terrível, era a falta de água. E depois andávamos muito a pé, não é? Só já quando eu estava para sair é que se começaram a fazer operações de helicóptero. Mas o resto era tudo abutres. E depois a gente balávamos, por exemplo, de manhã, andávamos esse dia todo e andávamos a noite toda e no outro dia todo para na outra madrugada chegarmos a um acampamento para irmos assaltar um acampamento. Epá, aquilo chegava a pontos que as pessoas... Havia indivíduos, quando chegavam ao chão,
né? Tínhamos que parar e às vezes, por diversos motivos, chegávamos ao chão que gostávamos a levantar. E quando era da minha equipa, que eu fui cabo, né? Mandava-me a equipa e até cheguei a mandar mesmo uma secção, né? De 8 ou 9 homens. Eles jogavam-se ao chão e diziam assim, pá, não se joguem ao chão, senão depois vocês não são levantados. Depois tinha que os ajudar, às vezes era dar pontapés, diga, pá, levanta-te, pá, vocês. E depois lá pegava nos gajos, pá, os gajos diziam, pá, a gente, morremos aqui, pá, não morremos da guerra, morremos do cansaço físico, não é? E depois era a sede, não havia água, pá. A gente corríamos quilómetros e quilómetros e não havia água, bebíamos água dos javalis, da chuva, os javalis iam lá tomar banho, isto, água verde, cheia de bicho, a gente ia lá e metíamos o lencinho lá no coiso, punhamos o cantil, enchíamos, metíamos um comprimidinho para desinfetar e bebíamos porque não havia outra, tinha que ser aquela. Na Guiné, a situação do teatro de operações é muito mais eficaz por parte da guerrilha, porque é um território muito pequeno, com pouca população, com poucos colonos e com uma série de fronteiras à volta, uma zona complicada de pantanal, de mosquitos, de malária, de muita floresta, quando era facilmente, que era utilizado facilmente pelos membros do PAIGC, que criado aquelas condições do terreno, de lânguas, pântanos, eles tinham mais facilidade de atuar e de se aproximar mais dos aquartelamentos militares e dos patrulhamentos que esses militares faziam. Guerra na Guiné, sim, era assim. Durante o dia havia uma companhia naquele aquartelamento onde eu estava, que era uma sede de batalhão, estava uma companhia operacional. A companhia operacional é aquela companhia que é mesmo para andar à procura dos tiros, não é? E havia uma companhia de comandos e serviços, mais propriamente chamada CCS, que era aquela que eu pertencia, comando e serviços, onde estavam os serviços, estavam os mecânicos, estavam os carpinteiros, estavam os bate-chapas, estavam os sapadores, enfim, estava ali tudo em mistura, e era isso que era a companhia CCS. Esses são os que estavam dentro do quartel. Os outros da companhia operacional saíam todos os dias de manhã, de madrugada, eles saíam mediante as informações que tinham para as zonas onde pudesse, de facto, haver infiltração de terroristas, não é? Dos chamados terroristas, não é? Eles saíam para aí e, por vezes, tinham problemas. Não dizer-se que eu estar a dizer que na Guiné era só dentro dos quartéis, não é bem assim. A companhia operacional saía e também eram atingidos, muitas das vezes, havia mortos, tinha que se pedir evacuação de aviões e tudo isso para levar aviões de helicópteros para levar os feridos e outras vezes os mortos, tudo isso acontecia. Em menor intensidade, até porque o território também é muito mais pequeno do que Angola e Moçambique, não é? Mas em pequena intensidade, mas principalmente o que havia era as flagelações aos aquartelamentos. E isso dava-se geralmente à noite. Tanto assim que durante o dia cada um trabalhava lá naquilo que tinha que fazer. À noite era proibido bater portas e era proibido ir para a cama antes da meia-noite, por muito cansado que o pessoal tivesse. Pertencia a uma companhia operacional, embora fosse transmissões de infantaria, normalmente estava sempre mais perto do comando, porque era eu que falava com a aviação, aliás, dava as informações onde é que nós estávamos e do que é que se estava a passar. Portanto, nunca estava na frente de combate, porque estava mais à retaguarda, estava junto ao capitão, junto ao alferes, pronto, fazíamos proteção, uma estrada que ia desde Mansoa até, atravessava uma mata que chamava-se a Mata do Xangalene. Havia uma companhia portuguesa que estava lá a fazer a estrada e nós, na altura, dávamos proteção a esses trabalhos. Fez cerca de 30 km de estrada nessa altura, por dentro da mata, e normalmente de manhã, quando chegávamos,
havia bombardeamento da parte deles, da parte, portanto, chamados turras, à hora do almoço novamente, e depois à saída de 4, 5 horas novamente, porque nós regressávamos, passado o dia, ficava outra companhia durante a noite a fazer proteção às máquinas e isso tudo. Mas isto era prata da casa. Nós saíamos, por vezes acabávamos de chegar dessa frente de estrada onde fazíamos a proteção, já tínhamos lá informação para ir, ou porque havia informação que iam passar com armamento, e nós íamos, portanto, esperar. Felizmente nunca se encontramos diretamente porque se calhar quando chegava essa informação que eles passavam no lado para onde nós íamos, se calhar alguém os informava e eles passavam por outro, não tenho muitas dúvidas que isso acontecia. Sofreu-se um bocado, muitos dias de pensar que não voltava mais, e regressei e cá estou. E para mim foi uma experiência um bocado, digamos, traumatizante, quando penso nisso, não é? Porque eu já sonhava, eu cheguei à tarde, né, deitado para cheio de cedo à noite, né, a gente descansar ali um bocado e punha-me imaginário. Quando chegasse à minha casa, tinha uma vizinha que tinha ali um poço em frente onde a minha mãe ia água, nesse tempo não havia água canalizada. Eu imaginava assim, quando chegar, a primeira coisa que faço é fugir para o poço, tirar um caldeno de água e bebê-lo. Quer dizer, aqui já havia, depois eu pensava, isto parece que não está já a bater bem. Passámos muito em Angola, passámos muito. A nossa missão não era guerra, mas quando calhava também tínhamos coisa. E vi muita coisa aqui que me marcou, que me deixou. É daquelas experiências que, se a gente não passar por elas, também não deixam penar ninguém, porque ninguém fica feliz por passar por esta experiência. Mas quem teve que passar por ela ficou com alguns conhecimentos de uma realidade totalmente diferente daquela em que vivemos no nosso país, em Portugal. Não consigo agora perceber o sentido das palavras que as pessoas gritam. Baixa a guerra colonial. Abaixa a guerra colonial. É realmente a preocupação primeira do povo português neste momento. Estava muito longe, foi uma grande surpresa para mim. Quando chego aqui no comboio à noite, ali a estação estava cheia de pessoal. Nem me deixaram descer da carruagem por meus pés, agarraram-me logo, até as calças que traziam descruzaram-me todas. Vieram-me, onde eles me puseram no chão, foi agora onde é o Manuel Dias. Estava ali, para que era? Ser José Brígida, creio. Ali é que eu consegui pôr os pés no chão. Foi uma recepção como nunca esperei, né? Bem, talvez por ser o primeiro, não era porque fosse herói nenhum.